Olá, eu sou o Luizinho. Seja muito bem-vindo a mais um momento de aprendizado aqui no canal 100% Kardec. Prepare o seu coração, acalme a sua mente e permita-se evoluir através do conhecimento e da espiritualidade. Bom estudo para todos! Olá, bom dia. Hoje é 19 de julho de 2026. Vamos fazer um pequeno estudo sobre o capítulo 13 da carta de Paulo aos Coríntios, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estamos na sequência de estudos, já estudamos até o capítulo 12 e já faz um tempo que não seguimos com esse estudo. Então hoje houve uma possibilidade de fazer essa live, então vamos dar sequência ao nosso estudo. Há alguns domingos não faço os estudos devido às viagens para as palestras e coincidentemente aos domingos pela manhã eu estou de retorno, ou estou retornando das viagens, então acaba que não dá para fazer o estudo. Então hoje foi possível. Vamos conversar um pouquinho sobre essa carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 13, que é, diria, o maior poema, né, que nós podemos encontrar nas cartas, nas epístolas. Esse capítulo 13 é um poema ao amor, é a ideia do dom supremo, né, o amor como um dom supremo. É muito interessante porque Paulo, nessa primeira carta, falando aos Coríntios, ele traz assuntos diversos, mas quase todos eles de um cunho, por assim dizer, né? Não é isso, mas por assim dizer, quase que metafísico. E dessa vez aqui ele traz, né, na sequência da carta, ele traz essa ideia do amor, do dom supremo. Então façamos aqui a nossa leitura e vamos conversar um pouco sobre isso. Então aqui ele diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que o é somente em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém, o maior destes é o amor. Um poema, é o que eu disse no início. Esse capítulo 13 da carta de Paulo aos Coríntios é um poema, é um tratado, digamos assim, de um existencialismo de sentimentos, de bons sentimentos.
Paulo, ele traz uma ideia de um amor mais profundo, de um amor quase que transcendente. Na verdade, quase não, de um amor transcendente. Nós observamos que na escrita paulina, aqui em especial, ele está falando daquele amor que em grego tessálico, o koiné, em grego Paulo escreveu ágape. Ele traz a ideia do ágape. Quando falamos amores, nós temos o eros, no grego o eros, que é esse amor epitelial, é o amor da pele, é o amor da paixão, é o amor superficial. Depois temos ali o amor storgé, que é o amor de família, o amor consanguíneo, da afinidade familiar. Nós temos o amor fíleo, é o amor da amizade, da convivência por amizade. Temos o ágape, que é o amor transcendente, o amor o amor que emana do Criador. E aqui Paulo fala desse amor ágape, que é o amor que vai além dos interesses. É o amor que não usa o pronome possessivo, meu amor, como eros, ou o nosso amor, como família. Não é o amor da amizade, da reciprocidade, o amor da filantropia, daí o termo grego phileo. É o amor ágape, é aquele amor que Paulo se referiu a Jesus quando ele disse assim: o amor do Cristo me constrange, ou nos constrange. É esse amor que não escolhe pessoas. É aquele amor que Jesus disse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Assim como eu vos tenho amado. É esse amor do Cristo. Por isso Paulo traz nessa carta a ideia do amor. E é interessante, eu vejo aqui a Ana Seven, ela pergunta, essa questão do amor e da caridade é uma tradução correta? Engloba os dois? Muito importante, muito boa, Ana, essa sua pergunta, porque a palavra caridade deriva da palavra caritatis, que deriva da palavra caritas, e caritas significa amor. Então, caritas e caridade, ou a caridade que deriva de caritatis e de caritas, caritas é amor. Então, quando se traduz, vocês encontrarão esse capítulo 13 traduzido com a palavra caridade e encontrarão, como li aqui, traduzida com a palavra amor. Mas caridade e amor são as mesmas palavras. É que tomou o derivativo, criou-se um derivativo e levou a ideia da caridade para o amor filantrópico. A caritas, ele se aproxima, ele é o referente do mesmo phileo lá da estrutura grega. Então, phileo é esse amor da benevolência, é esse amor da horizontalidade, é esse amor da ajuda, da compaixão. Caritas é o amor da compaixão, é o amor da horizontalidade, é o amor da ajuda. Então, caritas gerou a palavra caritatis, que é justamente essa ideia do amor que liga as pessoas no sentimento e não nos interesses. Por isso é que há traduções, como mesmo de João Ferreira de Almeida, principalmente aquelas da década de 70 para trás, que em vez da palavra amor está a palavra caridade, né? Eu até tenho aqui uma das versões de João Ferreira de Almeida, né? Eu aqui fico muito à vontade, eu me levanto, pego os livros aqui em cima. Essa tradução aqui é de João Ferreira de Almeida, também, veja, né? Também de João Ferreira de Almeida. É uma tradução de 1975, do Novo Testamento. E aqui, se nós olharmos nessa tradução de João Ferreira de Almeida, nós veremos, Ana, a palavra caridade.
nós veremos aqui, né? Vamos ver aqui, ó, deixa eu chegar lá na carta aos Coríntios. Essa minha edição eu gosto muito dela. Veja que ela também está toda rabiscada, porque eu uso muito. Só que ela é bem antiga, né? Então ela já fica assim, aquele cheirinho de papel velho. Então veja aqui o que nós temos no capítulo 13. Está até marcado por mim, tá vendo? Eu uso também. Então aqui nós temos aqui a seguinte forma: ó, ainda que eu tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os mistérios, todas as ciências, ainda que eu tivesse a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. No versículo 4 ele diz assim: a caridade é sofredora, é benigna. Vejam, está aqui a palavra, né? É caridade, né? Que é o capítulo 13, nós vamos ver caridade, né? Então nós temos essa possibilidade de tradução, como a que eu li aqui também, que é amor, né? Então, muito bem colocada pela Ana, né, Ana Seven, essa questão, né? É caridade ou é amor, né? Na verdade, as duas palavras significam a mesma coisa, né? E é importante, quando a tradução está como caridade, Ana, é que a gente vai ler lá: ainda que eu distribuísse todos os meus bens para dar aos pobres e desse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade. Aqui é importante quando a palavra caridade é utilizada na tradução, porque mostra que caridade e esmola não significam a mesma coisa. Caridade é o sentimento que se tem no ato material, no ato pessoal que se pratica. Por isso, quando traduz, né, e essa edição de João Ferreira de Almeida traduz como caridade, essa edição de João Ferreira de Almeida traduz como amor. É para demonstrar interessante mesmo. Não adianta eu fazer o ato material sem o sentimento. E aqui é interessante, é muito interessante, porque nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é o Evangelho dos Espíritas. O Evangelho dos Espíritas são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro Evangelho segundo o Espiritismo é uma interpretação dos Evangelhos, feitas pelo professor Rivaio, né, por Allan Kardec, feita por ele. Então não é o Evangelho, como eu ouço algumas vezes, o Evangelho dos Espíritas. Não, o Evangelho dos Espíritas são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho segundo o Espiritismo é um estudo, é uma análise, é uma interpretação da parte moral dos Evangelhos do Cristo, ou seja, sobre o Cristo. E Kardec faz uma análise e vem as instruções dos Espíritos, que são demonstrações de aplicabilidade prática daqueles ensinos trazidos por Jesus. Então, é um livro interpretativo da moral do Cristo. Ok. Se nós olharmos lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós veremos no capítulo 15, uma mensagem do apóstolo Paulo. A mensagem que se encontra nesse capítulo 15, ela foi assinada pelo apóstolo Paulo. E a mensagem que está lá nesse capítulo 15, que também tem o mesmo título do capítulo, é fora da caridade não há salvação. Então nós temos aqui Paulo escrevendo aos Coríntios sobre o amor à caridade, e temos lá Paulo em espírito enviando a mensagem sobre fora da caridade não há salvação. E essa mensagem dele é belíssima, porque ela só tem 2 parágrafos, lá do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, 2 parágrafos. E no final do primeiro parágrafo, ele diz assim: não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Portanto, para fazer o bem, é necessária a ação da vontade. Para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Não fazer o mal, uma virtude negativa, ou seja, você está ali e não faz nada. Não faço mal para ninguém. Para muitos isso é uma virtude.
Fazer o bem é a virtude efetiva. Então Paulo chamava de o Espírito, né? Chamava de não fazer o mal uma virtude negativa. Fazer o bem uma virtude ativa. E ele então dizia que para fazer o bem é necessária a ação da vontade, ou seja, não é só fazer, é querer fazer. E esse querer fazer é não ser obrigado a fazer, é não ser constrangido a fazer, é fazer voluntariamente. Então vem bem ao encontro do que o próprio Paulo, agora aqui ainda encarnado, disse sobre o sentimento, sobre o amor, que traduz, ora, como a palavra caridade, volto a dizer, caridade, que deriva de caritatis, que deriva de caritas, e caritas significa amor. Então, por isso é que cabe tanto a palavra caridade quanto a palavra amor, e é por isso que vemos nas traduções, ora caridade, ora amor, porque aqui, embora eu perceba Paulo falando do amor ágape, a ideia trazida foi o amor fíleo. O que é o amor fíleo? Da filantropia, da relação entre as pessoas, relações de bons sentimentos. E de onde vem a palavra caritas? Da relação de bons sentimentos. Então, uma e outra são plenamente válidas aqui na tradução pela ideia semântica trazida na tradução. Deixa eu ver se há mais alguma pergunta aqui. Não há. Então, sigamos. Então, vejamos que Paulo traz aqui essa ideia do amor transcendente, fileo ágape, mas que o sentimento profundo é o ágape, é esse amor da não escolha de pessoas, de não acepção de pessoas. Então, essa é a ideia forte trazida aqui na carta paulina. E aqui ele vem dizendo para nós aqui, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Por que ele usa essa ideia? Estou até grifando aqui. Por que ele usa a ideia dos homens e dos anjos? Para mostrar que o amor, ele vai além dos conceitos, ele vai além das definições. E por que dos anjos? Dentro daquela ideia que nós temos da xenoclossia, né, da xenolalia, do falar em línguas estranhas, é justamente para mostrar que não são palavras, que não adianta eu balbuciar, que não adianta eu declamar, nada, não adianta eu falar em nome do Cristo, ou o nome do Cristo, ou no nome do Cristo, se não tiver sentimento. E não é um sentimento de exclusividade, é um sentimento de amorosidade. Então Paulo está dizendo, não adianta falar, não adianta dizer sobre o amor, se não tiver esse amor. Dentro daquela ideia do Cristo, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então é muito interessante. Aqui a Ana pergunta mais uma vez, Simão, tu me amas, diz Jesus para Pedro, era reverência ao amor ágape. Pedro compreendeu profundidade ao dizer sim, que eu amava. Ana, essa pergunta que você faz, ela é altamente interessante. Tal qual a primeira que você fez sobre caridade. Se nós olharmos o texto grego escrito por João, né? Deixa eu ver se ela está fácil aqui. Vou pegar aqui a Bíblia também do texto grego, já é maiorzinha, né? Deixa eu pegar aqui o texto grego e nós vamos lá na carta de Paulo, viu, Ana? Mas foi muito bom você observar isso. Vamos lá na carta de Paulo, porque nós vamos ver nessa mesma carta aos Coríntios, capítulo 12, né? Capítulo 13, nós veremos Paulo falando justamente isso. Vamos lá em Mateus, lá em João, na verdade, né? Não é Mateus, é João que fala essa frase. Eu estava já indo direto para Paulo, desculpando. Lá em João nós temos essa passagem, deixa eu ir lá no Evangelho de João, nós temos essa passagem no capítulo 21. E se nós observarmos, vai ficar pequeno para vocês olharem, mas se nós observarmos, nós temos duas palavras em grego, veja,
diferente na pergunta feita por Jesus e na resposta dada por Pedro. Aqui no YouTube não está dando para ver porque está mais baixo, mas veja aqui, ó, nós temos uma palavra grega na pergunta, uma palavra grega na resposta. Tá? Então, aqui o texto grego, a palavra, Ana, utilizada por Jesus, por isso eu fiz questão de mostrar aqui o texto grego, no YouTube realmente não ficou legal, porque ficou baixo, né? Mas olha aqui, ó, a pergunta é uma palavra grega, a resposta é outra palavra grega, dá para ver aqui, ó. Estou mostrando lá para o YouTube, agora de novo aqui. Quando Jesus pergunta, o texto grego, a pergunta, Ana, é ágape. Ama ágape. A resposta de Pedro é phileo. A palavra grega na resposta de Pedro é phileo. Então, quando Jesus pergunta ágape, Pedro responde phileo. Ágape, amor transcendente. Phileo, o amor da amizade. Então Jesus pergunta de forma transcendente, amas-me? E Pedro responde da forma da amizade. Phileo, amo. Amo em phileo, verbo, a palavra phileo, e a pergunta ágape. Jesus faz a segunda pergunta, ágape novamente. Pedro responde phileo. A terceira pergunta de Jesus a pergunta phileo, e Pedro responde phileo. Então, Jesus faz uma pergunta, ágape, Pedro responde phileo. Jesus então repete, ágape, Pedro repete, phileo. A terceira pergunta, Jesus já faz phileo. O evangelista João escreve assim, João escreveu em grego. Então João escreveu dessa forma, ágape, ágape, phileo, phileo, depois phileo, phileo. Então a sua pergunta, Ana, ela é muito boa, muito interessante, porque mostra que não foram repetições retóricas a pergunta. Jesus perguntou sobre o amor ágape, Pedro respondeu o amor phileo. Jesus pergunta de novo o amor ágape, Pedro responde o amor phileo, e depois Jesus pergunta o amor phileo. É como se Jesus estivesse dizendo, tá bom, pode ser o phileo mesmo, né? Sobre isso, se vocês quiserem, na minha página do Instagram, procurem lá, tem um texto que eu escrevi explicando essa passagem, né, que você pondera aqui, Ana, usando os verbos, as palavras gregas, não só verbos, também substantivo, as palavras gregas, né? Então eu fiz questão também de mostrar aqui o próprio texto grego, né, para mostrar que são duas palavras diferentes. Deu uma ideia, Ana? Acho que sim, né? Então, veja o quanto que nós podemos aproveitar dessas cartas de Paulo. A Ana faz uma outra observação, deixa eu ler aqui, Ana. Simão, estou aproveitando que meu esposo está fazendo palestra no Sul, Gustavo Silveira, gente boa toda a vida, Ana, né? Que é isso, gente boa toda a vida, querido amigo. E meu bebê está com minha mãe, ela está vovozando, eu também adoro vovozar. Agora está ao contrário, viu, Ana? A minha netinha que está lá no Sul, eu não estou podendo vovozar aqui. E ela diz, estou aproveitando esse tempo para aprender. Não, todos nós estamos aqui aprendendo, né, Ana? Não todos nós mesmo, né? E um abração do Gustavo aí por nós, gente boníssima, gosto muito desse menino. Eu falo menina porque eu sou velho, tá? Então, gente boa toda a vida, né? Então vamos seguir aqui, muito bom, fique à vontade aí, vamos trocando ideia. É um estudo, né? Eu estou aqui falando, vocês escrevendo, é um estudo, né? Então vamos trocando ideias, né? Então aqui vem Paulo. Depois, aí vem o segundo ponto que Paulo vai trabalhar, que ele traz aqueles dons que ele mesmo tratou do que nós vimos no capítulo 12. Então ele fala, ainda que eu tenho o dom de profetizar. O dom de profetizar, profetas, são os elementos chaves são um dos elementos chaves da estrutura hebraica. Tanto que Jesus dizia que do amor, veja que interessante Jesus dizer, né, que do amor, desses dois mandamentos, amar a Deus e ao próximo, dependem toda a lei e os profetas. Lei e profetas são os elementos chaves da estrutura hebraica. Então Paulo traz um dos dons que ele falou no capítulo, que aqui nós vimos aqui no capítulo 12. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios do mundo e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé
que é uma base central de Paulo. Nós vimos na carta dele aos Romanos, a ponto de transportar montes: se não tiver amor, nada serei. Veja como ele traz a ideia. Depois ele vai falar dessa ação material. A ação material. E o que ele fala da ação material? Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Mostrando então que a doação material por si só não é um ato de caridade. Por si só, não. Mas precedida da vontade de fazer, precedida do sentimento de compaixão e sucedida pelo respeito, aí sim é a caridade. Aí sim é o amor que Paulo está dizendo aqui. Aí depois vamos para a parte poética desse capítulo 13. Essa parte poética que Paulo diz: o amor é paciente. Veja, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Vejam que interessante. É um poema que Paulo traz do amor. Como ele descreve esse sentimento, que não está se referindo ao amor eros, o amor da sensação. Paulo está falando do amor sentimento, não do amor sensação. E é interessante porque nós podemos observar dois elementos. Se nós observarmos um poema, aliás, um belíssimo poema de Luís de Camões, que está lá no século XVI, né? Luís de Camões escreve um poema chamado Cântico ao Amor. Desse poema, Cântico ao Amor, e desse capítulo 13, desses dois, do capítulo 13 da carta de Paulo, que fala do amor-sentimento, e da carta e do Cântico ao Amor de Luís de Camões, que fala do amor-sensação, é que Renato Russo busca inspiração para escrever a letra da música Monte Castelo. A música Monte Castelo fala dos dois amores. Veja como Camões escreveu: o amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um solitário andando por entre as gentes. Ou em outra parte ele dizer, é um estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. Então veja, esse poema de Camões, né? O amor é o fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Veja os paradoxos, é uma dor que desatina sem doer, né? Tudo paradoxal. É um não querer mais que bem querer, né? Então veja, essa estrutura de Camões, ela fala do amor eros, é um amor confuso, é um amor paradoxal, é amor que diz assim, meu amor, ou seja, eu amo, então é meu, né? Então Camões percebe esse lado paradoxal do amor eros. E vem Paulo e fala essa pintura do amor-sentimento, é paciente, é benigno, não arde ciúmes, etc. E Renato Russo vem e junta os dois na música Monte Castelo. Ele junta os dois para dizer que tem hora que a gente se confunde no amor. Tem hora que nós amamos a Deus, mas vivemos como se Deus não existisse. Tem hora que amamos as pessoas querendo tê-las livres, mas as prendemos no próprio sentimento da paixão do eros. Então vem uma maestria de Renato Russo juntando esses dois amores e criando a ideia da letra da música Monte Castelo, né? Então vejamos que força é esse poema de Paulo, né? Aqui o Félix Antônio pergunta, o amor eros em Camões seria equivalente à paixão? Exatamente isso, Félix. Porque a paixão, ela é confusa, não é? A paixão, ela nos dá asa, mas amarra essas asas, né? A paixão, ela nos incomoda, a paixão gera ciúmes.
E aqui Paulo diz, o amor não arde em ciúmes, porque não é o amor eros. E Camões trazia o amor eros. Veja a confusão que ele cria, o paradoxo, né? Não é para a confusão, aliás, um poema belíssimo, né, do século XVI. Ele cria o paradoxo. O que é paradoxo? Contrários absurdos, né? Quando ele diz assim, o amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Veja o paradoxo. É um contentamento descontente. Paradoxo. É dor que desatina sem doer. Paradoxo. Veja. Então, há uma certa ambivalência na estrutura de Camões, que é característica do amor eros, o amor apaixonado. Agora, a ideia que Paulo traz é o amor transcendente, filho ágape, mais para o ágape, que ele vai dizer, então, o amor é paciente, a paixão é impaciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o ciúme talvez é o que mais movimenta a ideia da paixão. E Paulo vai tratar justamente de forma diferente. Paulo vai trazer justamente o amor na sua forma transcendente. Esse amor que não faz acepção de pessoas. É aquele amor que Jesus exalou quando, por exemplo, a mulher que padecia por 12 anos de uma hemorragia, toca-lhe a túnica. Ele apenas exalou o amor. E ainda pergunta, quem me tocou? Alguém me tocou, ele diz, né? Então, o amor que Paulo traz nessa carta, nesse capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios, é esse amor transcendente. Que não adianta falar a língua de homens, de anjos, se não tiver amor. Não adianta ter o dom da profecia se não tiver amor. Não adianta distribuir os bens aos necessitados se não tiver amor. Esse é o amor que Paulo está trazendo. Diferente de Camões. Diferente de Luís de Camões, lá do século XVI, que trouxe aqui o amor eros, o amor da paixão. O amor é o fogo que arde sem se ver, ferida que dói não se sente, contentamento descontente, dor que desatina sem doer. Esse poema de Camões fala do eros. Aí vem Renato Russo e junta os dois. Por isso que eu sempre digo que qualquer semelhança entre a letra da música Monte Castelo e o poema de Camões com a carta de Paulo não é mera coincidência, porque Renato Russo bebeu nesses dois elementos. Ele vai na carta de Paulo e busca o amor transcendente. Ele vai no poema de Camões e busca o amor apaixonado, o amor eros. Então, na música Monte Castelo, nós temos eros e ágape convivendo, né? E o próprio título da música, né? Monte Castelo. Por que Renato Russo dá esse título de Monte Castelo à música, à letra? Porque Monte Castelo significa o local, a batalha na Segunda Guerra Mundial de brasileiros e italianos, lá na Itália, no Monte Castelo. E dois povos irmãos. Então, Renato Russo traz no título paradoxo também. Dois povos irmãos que se digladiaram na batalha chamada Monte Castelo, que foi a mais significativa. E diz a história que o avô dele estava nesse processo, nessa batalha. Então, mas eu não estou aqui para falar da música Monte Castelo, eu apenas trouxe para a gente perceber que nós temos esse amor eros, que é o amor de epitélio, o amor da sensação, o amor da atração, e temos esse ágape, que é o amor da transcendência. O eros, o pronome possessivo sempre estará nele. Meu amor, ponto. O ágape, não há pronome possessivo. O amor. O eros é o típico verbo amar na estrutura gramatical que nós aprendemos. Verbo transitivo. Um verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento sem o qual ele não é entendido. Por exemplo, se eu digo eu nasci, não há complemento, porque nascer é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento para ser conjugado. Eu nasci, ponto. Mas o verbo gostar é verbo transitivo. Eu gosto. A pessoa vai me perguntar de quê? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Da mesma forma o verbo amar. Eu amo. A pessoa perguntará a quem? Porque quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Então, são verbos transitivos. O verbo transitivo, então, do amar, no eros, é meu amor. Agora, o ágape, seria um absurdo dizer isso, mas, paradoxalmente, o amar, ágape, é intransitivo.
Na nossa gramática não tem diferença, é transitivo. Mas o sentimento amar do ágape, ele não ama alguém. Quem ama, ama, pura e simplesmente. É a ideia que o Cristo nos trouxe. Quem ama, ama. É o amor que não direciona a nada, direciona a tudo. Se direciona para tudo. É um amor amar, puro e simples. Aliás, me lembro aqui, tem um poema interessante de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema chamado Amar, verbo intransitivo. Amar é verbo transitivo, mas Carlos Drummond escreve um poema chamado Amar, verbo intransitivo, que vai falar do sentimento, que é o que está aqui nessa carta de Paulo. O sentimento, não a sensação. Poema de Camões, amor, sensação. Carta de Paulo, amor, sentimento. Música Monte Castelo, os dois juntos. Porque viver também é assim. Ora nós estamos ali com o nosso amor eros, o amor da paixão, o amor do olho no olho, né? O amor do contato, o amor da sensação física. E ora nós estamos com aquele amor que transcende, aquele amor que vai além. Quando nos referimos a Deus, nós buscamos esse amor, embora ainda nos confundamos nessa estrutura de amor. Mas Paulo deixa claro aqui. E aí depois ele vai trabalhar algo muito interessante, ele vai dizer que o amor jamais acaba. E ele está certo. O eros acaba. O eros acaba. O storgé, nem tanto, mas ele se esfria. O phileo, ele se distancia. O ágape nunca se acaba. Por isso João, na sua epístola, na primeira epístola, João escreve 3 epístolas, na sua primeira epístola, João vai dizer, Deus é amor. Veja, Deus é amor. Esse Deus é amor, esse amor é o predicativo, né, do sujeito chamado Deus na oração. Né, não é uma aula de português, mas é uma análise sintática. O Deus ali é o sujeito, o amor ali no caso, embora um substantivo na essência, na estrutura da sintaxe, ele ali é um adjetivo, ele é um predicativo do sujeito, um predicado do sujeito. Ele é por si um predicativo do sujeito. Deus é amor, ou seja, essa amorosidade está em Deus. E essa amorosidade é o ágape. Por isso não se acaba, porque Deus é eterno. Se Deus é eterno, todos os seus atributos também são eternos. Então aqui Paulo vai mostrar, ele jamais se acaba. E depois ele volta naquilo que ele já havia dito ao escrever o amor. Ele vai dizer, havendo profecias, desaparecerão, havendo língua, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Né? E vamos lá, se a gente voltar lá em Renato Russo, nós vamos ver isso, né? Agora vejo em parte, então veremos face a face, que segue a lógica de Paulo, porque ele diz aqui, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. É quando o Renato Russo traz a ideia, né? Agora vejo em parte, então veremos face a face. Né? É essa maturidade, né, que Paulo vem trazer aqui quando ele diz assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, vivia como menino. Quando cheguei a ser homem, né, acabei com as coisas de menino. Ou seja, mostrando a maturidade, mostrando que o amor verdadeiro, que esse amor transcendente é só com maturidade. A imaturidade é o amor eros. A maturidade entende que esse amor é muito mais do que uma paixão, que esse amor é muito mais do que um encontro epitelial, né, um encontro de peles, que esse amor vai muito além. Aqui tem um comentário, né? Café para louco, legal, gostei. Tenho para mim que o amor ágape ainda não nos foi concedido por nossa imaturidade. Perfeito, é o que eu estava dizendo agora, né? Essa imaturidade espiritual. O amor é por isso que é interessante quando Paulo diz aqui, quando vier, ele diz aqui logo o seguinte, aqui, no versículo 10, quando porém vier o que é perfeito, o que o é somente em parte será aniquilado. Esse perfeição em parte não é perfeição, porque perfeição é absoluta, ele está dizendo então essa imaturidade para maturidade.
Aqui a Nana Ponte diz, e eu sempre fico pensando que a frase, o meu amor, é a projeção do que o amante pensa que é o amor sobre o outro ser, um amante. De certa forma mas só que, Nana, é o meu, não pode ser de mais ninguém. E se você observar, o amor liberta. Jesus nos trabalhava a ideia, o amor liberta. Agora, o paradoxo do amor eros é que o amor liberta e o eros prende. Por isso é meu amor, o pronome possessivo. Até o amor estorgé. Estorgé do grego, que é uma outra forma do amor, o estorgé é amor de família. Mas o pronome possessivo continua. Em vez de dizer meu amor, nós dizemos nosso amor. Continua sendo um pronome possessivo. Então é interessante essa lógica, né? E aí sim, o eros, a paixão, a imaturidade, ela não é agradável. A imaturidade no amor, ela sufoca. Ela oprime, ela prende. Por isso a ideia de maturidade, o ágape é o ápice do processo de maturidade. Então é importante perceber, por isso Paulo traz outras ideias. O Félix pergunta, Simão, qual a prioridade das suas lives? Ô Félix, antigamente era todo domingo, 9 e 10 da manhã, mas com as palestras em finais de semana, à medida que eu fui retomando as palestras, eu tenho viajado muito aos finais de semana. E aí, normalmente, aos domingos, eu estou retornando das viagens e acaba não dando para fazer. Então, eu creio que a última live que eu fiz deve ter meses, né? E agora retornei. Então, quando eu estou aqui em casa, aos domingos, pela manhã, eu faço a live, né? E hoje eu estou em casa, né? Hoje, esse final de semana, eu não tive uma atividade de palestras, né? Fora da minha cidade. Então, pude fazer aqui. Então, antes era uma periodicidade semanal, mas agora, quando há uma possibilidade, eu entro, né, e faço a live, como hoje pela manhã, né? Deixa eu observar se tem mais alguma pergunta, alguma observação. Não. Aqui tem a Marlene Rosa, a doutora Marlene, muito legal. Essa carta sobre o amor-caridade é um dos mais evidentes exemplos do Cristo falando por Paulo, sem dúvida, sem dúvida. Né? Jesus ele é o amor ágape encarnado, né? Podemos dizer assim. E é interessante isso, doutor Marlene, porque se nós observarmos a frase de Jesus que ele diz lá aos discípulos, narrada por João inclusive, ele diz, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos tenho amado. O novo mandamento não é amar uns aos outros, porque esse mandamento já era velho, ele já existia. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, está lá em Levítico. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então amarmos-nos uns aos outros não era novo mandamento. Então qual era o novo mandamento? Como eu vos tenho amado. Esse é o novo mandamento que ele trouxe. Que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. E esse amor do Cristo não era o eros, não era o estorgé, não era o phileo, era o ágape. Embora Jesus tenha trabalhado com o phileo com seus amigos, com seus discípulos, quando ele disse, já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto aprendi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amigos, vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos ensino, o que vos mando. Então, Jesus também trouxe a ideia do amor phileo, do amor amizade. Mas ele, quando disse, como eu vos tenho amado, é o amor eros, é o amor ágape. Por isso, em outro momento, ele dizer, prova de amor maior não há do que aquele que dá a vida pelos seus. Né? Então, muito bem observado, doutora Marlene. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Depois temos aqui a Karina Costa dizendo, acredito que a imaturidade, o amor que mais se aproxima ao ágape é o que uma mãe sente por um filho. Karina, muito bem observado. Mas se você me permite, ou me permitir, eu vou fazer uma observação sobre isso. Amor materno, paterno, mas vamos ficar aqui com o materno, na relação humana, na relação de vida terrena, é um amor que a gente diz, um amor divino. Amor de mãe é como amor de Deus. Mas amor de mãe ainda tem o pronome possessivo. Meu filho, meu. Então há um amor de egoísmo. E eu vou dar um exemplo. Imaginemos uma cena. Em um cômodo estão duas mães conversando.
Num outro cômodo estão 2 filhos, 2 criancinhas, cada uma delas filhas de uma das mães. Então observemos a cena. Num cômodo 2 mães conversando, no outro cômodo 2 criancinhas, cada uma filha de uma das mães. E as mães não veem as crianças, elas ouvem as crianças. Então estão as mães conversando, as 2, as crianças brincando, e de repente escuta-se um choro. Saem as 2 mães correndo, e uma chega lá e fala: graças a Deus. Ou seja, o filho da outra que está chorando não é o meu. Ah, mas ela ajuda, com o coração aliviado. Então o amor materno, Karina, ainda é egoísta. Por isso, meu filho. Então, percebam esse exemplo da cena. 2 mães, 2 criancinhas, escuta-se um choro, saem as 2 mães correndo, quando chegam lá, graças a Deus, diz uma mãe, porque a filha da outra é que está chorando, não é o dela. Então, mesmo assim, embora seja um amor de doação, sem dúvida, é aquele amor que vai e não pede para voltar. Amor materno, amor paterno, é sempre um amor de doação. Uma mãe não precisa saber que é amada pelo filho para continuar amando, não precisa da reciprocidade. Então é o amor mais aberto nesse sentido, mas não chega como exemplo para o ágape, porque o amor de mãe ainda é possessivo, ainda tem o pronome possessivo. Há uma fala do poeta libanês Gibran Khalil Gibran. Gibran, ele dizia o seguinte: o amor só será pleno na terra quando as mães amarem os filhos das outras como amam os seus. Veja a frase de Gibran: o amor só será pleno na terra quando as mães amarem os filhos das outras como amam os seus. Aí sim teremos um exemplo de um ágape, né? Mineiramente falando, um ágape danado, né? A Helena aqui diz que eu assisti na Mansão do Caminho. Opa, muito obrigado por ter ido lá, né? Tivemos a semana passada, né? Estava no domingo retornando lá de Salvador, da Mansão do Caminho, né? Comentando um pouco lá. Também fala sobre o passado, sobre o Evangelho. Foi o tema que conversamos, né? Falamos lá sobre o Sermão do Monte. Aqui a Beth Balbi, né? Beth diz assim: Paulo não foi um apóstolo dos 12 escolhidos, como e quando ele se fez parte da história de Jesus? Muito boa pergunta. Eu posso depois até fazer uma live só falando sobre Paulo, mas Paulo, Jesus entra na vida dele quando Paulo perseguia os cristãos, já bem depois, e estava indo para Damasco, e ali no caminho ele se encontra com Jesus já no mundo espiritual. Jesus aparece para ele, e ali naquele momento é que começa essa epopeia, né, de Paulo. E o fato de chamá-lo apóstolo, Beth, foi ele mesmo que se auto-intitulou apóstolo. Quando ele então abre as suas cartas, é muito comum nós vermos na abertura das cartas ele dizer assim: Paulo, apóstolo do Cristo, né? Então ele é que se auto-intitula, né, apóstolo. Vou ler aqui o versículo 1 do capítulo 1 dessa carta de Paulo aos Coríntios. Veja Paulo dizendo: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Então Paulo é que se autodesignou apóstolo, né? Ou seja, apóstolo é aquele que conviveu com o seu mestre e fez da sua vida um processo de vivenciar e difundir os ensinos do mestre. E Paulo diz que ele viveu com Jesus. Por quê? Porque ele encontrou Jesus depois de morto, né? Ou seja, aspas, morto, né? Depois de Jesus, vou usar o termo do Evangelho, né? Jesus ressurreto, que Paulo usa muito esse termo. Ele se encontrou com Jesus ressurreto. Então ele dizia: eu também convivi com ele, não com ele encarnado, mas convivi com ele. Então por isso que Paulo se auto-intitulava apóstolo. Mas depois a gente pode fazer uma live sobre isso também, né, que é uma história muito legal. Aqui o Paulo fala do estudo que a gente tem, né, com a Jaque, eu e Jaque, muito bom, que é sobre o Sermão do Monte, que a gente faz uma vez por mês, né? E depois aqui a Rosângela diz: mas infelizmente nem todas as mães... exato, é o que eu digo, né?
Tá corretíssima a observação, né, da Rosângela aqui. Infelizmente, nem todas as mães cuidam dos filhos, infelizmente. E aí, sobre as mães que esperam algo dos filhos, por gratidão, por exemplo, cada caso é um caso, cada pessoa uma pessoa, né? Daí vamos à África e vemos as mães fazendo isso sem esforço, sim, né? Lá tive lá no Malawi, né? Na caravana da espiritualidade, fomos lá ao Malawi. Lá ficamos por 15 dias ou mais, e ali sim, nós vemos muita demonstração daquele amor transcendente, né? Apesar das dificuldades. E lá também nós vimos, Ana, o amor filial, o amor da amizade, todos vivendo uma amizade, todos cuidando uns dos outros, né? Todos, e aqueles que precisavam de auxílio, auxiliando muitas pessoas. Um exemplo, vale a pena conhecer essas estruturas, e para mim foi muito importante ter ido ao Malawi. E por último aqui tem o doutor Marlene colocando, vou lembrar essa futura live sobre Paulo. Assim, mas faremos sim, doutor Marlene, vamos fazer sim essa live. Então aqui fechamos esse capítulo 13 da carta de Paulo, né? E ele encerra a carta, esse capítulo, porque Paulo não escreveu o capítulo, ele escreveu a carta, né? A exegese é que foi colocando os capítulos, né? Essa parte, no capítulo 13, é encerrado no versículo 13 com uma frase interessante de Paulo. Ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior desses é o amor. Fé, esperança e o amor. Nós chamamos isso de virtudes teleogais, né? As chamadas 3 virtudes teleogais. E ele coloca o amor, por quê? É o sentimento. De nada adianta ter a fé se não há amorosidade, ter a esperança do verbo esperançar e não esperança de uma ideia do verbo esperar, né? E sim do verbo esperançar, que vai além. O amor ultrapassa tudo isso, né? Então essa é a ideia trazida por Paulo, e eu sugiro que busquem a carta de Camões, o poema de Camões, Cântico ao Amor, e leiam o poema de Camões e leiam a carta esse capítulo 13. Ali veremos o amor confuso do Eros e o amor transcendente do ágape, né? Aqui, Café para Louco, gostei muito. Ele diz: observo uma luta interna entre amores, Palanque nasce o ágape e o Eros tem sua morte. Sim, eu não chamaria de uma luta, talvez um paradoxo, né? Esse paradoxo quase que perene, né? O paradoxo perene. A Ana diz aqui, muito agradecida, abraço na família. Opa, dou sim, a dona Leia. Opa, pode deixar que daqui a pouquinho estou dando um abraço lá, Ana. E também te falo, um abraço na família, não, a sua família, um abraço no Gustavo, né? E gosto, você sabe disso, ele também sabe, gosto muito dele, um jovem com uma fala belíssima, excelentes palestras que ele faz, e aí está rodando o Brasil, né? Agora no Sul, palestrando, né? Que bom, que Deus abençoe o trabalho dele e de todos os outros que trabalham nessa divulgação, nessa fala, e felizmente muitos jovens, né, estão nesse processo, né? Temos muitos jovens que merecem todo nosso respeito, o nosso apoio, né? E um deles é o nosso querido amigo Gustavo Silveira. É muito bom mesmo. Dá um abraço nele por mim aí, Ana. E acho que terminamos por aqui. O Evandro faz uma observação: Simão, nas palestras da Casa Espírita aberta ao público, ainda é válido o uso do Evangelho? Segundo o Espiritismo, sim, claro, por que não? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, eu disse, volto a dizer, ele não é o Evangelho dos Espíritas, porque muitos dizem, o Espírita tem o seu próprio Evangelho. Não, o Evangelho dos Espíritas são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma interpretação da moral trazida nos Evangelhos. Por isso que o livro Evangelho segundo o Espiritismo não tem a historicidade textual. Ele trabalha com os ensinos do Cristo.
E Kardec chama isso de moral do Cristo. Então é um evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma quase que, não é uma exegese, é semelhante, ou seja, é um campo interpretativo, mas não interpretação teológica, não interpretação exegética, mas interpretação de aplicabilidade prática. Então lá tem o texto do Evangelho, a análise de Kardec, instruções dos Espíritos. Texto dos Evangelhos, e quando aquela passagem está em mais de um evangelista, Kardec coloca todos eles, ou seja, se estiver nos 3, coloca os 3, se estiver nos 4, coloca os 4, né, e depois faz a análise. Então é um livro muito interessante de ser estudado, claro que sim, né? O Livro dos Espíritos, óbvio, né? É a obra primeva do movimento espírita. E aqui a Helena, eu que agradeço, e vamos seguindo, e aqui então nenhum outro comentário, nenhuma outra observação. Encerramos por aqui, deixando a sugestão para continuarem a leitura dessa carta de Paulo, esse capítulo 13, uma releitura, uma nova leitura, não é releitura, uma nova leitura. E no nosso próximo encontro falaremos do capítulo 14 dessa carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu vi alguém perguntando se também no YouTube ficará esse vídeo. Sim, eu gravo, eu faço aqui no Instagram com a outra tela do YouTube, então logo termina eu já subo para o YouTube e lá fica na playlist Carta de Paulo, né? Cartas de Paulo, playlist Carta de Paulo aos Coríntios, né? Então daqui a pouco já vai também estar lá no YouTube, ok? Muito obrigado, feliz domingo para vocês. Feliz semana para vocês, aliás, para nós, né? Para mim também. Uma feliz semana, que tenhamos todos uma semana de bom proveito e que as bênçãos de Deus se façam com todos nós nessa semana que se inicia. E de uma forma mineira, que eu sempre uso para agradecer a vocês pela paciência de acompanharem aqui os estudos, Deus lhes pague. Fiquem com Deus e até a nossa próxima live, nosso próximo encontro. Até. Chegamos ao fim de mais um encontro especial. Espero que essa mensagem tenha tocado seu coração. Até o nosso próximo momento juntos. Estudem a codificação. Jesus sempre.